Olá, carinhos! Olá, meu oitavo ano! Como estão? Vocês estão bem, oitavo ano? Eu espero que seja tudo tranquilinho, tudo belezinha, que vocês estejam conseguindo acompanhar as nossas aulas, que se tiver dúvida é só mandar mensagem para mim. Eu vou ter o maior prazer em responder e tirar as suas dúvidas, tá bom? Eu sou a maestra Tainá e estou aqui para levá-los a este mundo encantado da língua espanhola. Então, simbora para a aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre adjetivos. Na última aula, nós falamos sobre substantivo. Então, o que eram os substantivos? Os substantivos são aquelas palavras que dão nome às coisas, né? E os adjetivos já vêm para complementar o substantivo. Porque os adjetivos, eles vêm do latim adjectivus, vamos pegar minha caneta, e ele vai expressar qualidade ou acidente, qualidade, característica, ele vem caracterizar. Mas ele vai caracterizar quem, professora? Vai caracterizar o meu substantivo. Ou seja, ele vem qualificar ou determinar o meu substantivo, variando em gênero e número, sempre para concordar com este substantivo. Então, se o meu substantivo é feminino singular, o meu adjetivo vai vir no feminino singular. Se o meu substantivo é masculino plural, o meu adjetivo vai vir no masculino plural. Ele sempre vai estar ali juntinho com o meu substantivo e concordando com ele. Os adjetivos, eles têm duas classificações tradicionais, que são qualificativos e determinativos. Os adjetivos, eles sempre vêm surgir antes ou depois dos substantivos. Para quê? Para ressaltar novamente as suas características, não esquecendo que precisam concordar sempre com o substantivo. E por essa concordância com o substantivo, o meu adjetivo, ele vai ter alteração de gênero, feminino, masculino, número, singular e plural, e grau também, aumentativo e diminutivo. Os adjetivos qualificativos, como o nome já diz, ele vai atribuir uma qualidade ao meu nome, ou seja, ao meu substantivo. Por exemplo, alunos estudiosos. Então, estudiosos é a característica dos meus alunos. É a característica de vocês, oitavo ano. Vocês são alunos estudiosos. Então, esse estudiosos é a característica de los alumnos. O adjetivo qualificativo tem uma subdivisão. Ele vem se subdividir em dois grupos distintos. Tem os explicativos e tem os especificativos. Vamos ver primeiro o explicativo. O explicativo, como o nome já diz, ele vem explicar uma qualidade natural do nome. Então, ele já vem ali, mas para acrescentar e para deixar o meu nome ainda com mais certeza daquilo que ele já tem de característica, que todas as pessoas já o conhecem por essa característica. Por causa do seu valor explicativo, eles sempre vão aparecer na frente do substantivo. Diferente ali, muitas vezes, da língua portuguesa, que a gente vai utilizar o adjetivo depois. Mas, todas as vezes que eu vou trabalhar o adjetivo qualificativo explicativo, eu vou sempre colocar o meu adjetivo na frente do substantivo. Olha o meu exemplo. Me gusta la blanca nieve. Olha aqui, a minha característica branca. É a característica de quem? Da neve. Se eu falar me gusta la nieve, todo mundo já entendeu a minha mensagem. Eu gosto da neve. E todo mundo sabe que a neve é o quê? Ela é branca. Então, quando eu falo me gusta la blanca nieve, eu estou ainda explicando uma característica, uma qualidade natural do meu substantivo. Todo mundo sabe que ela é branca, mas eu estou ali especificando mais ainda. Eu estou explicando que o que eu gosto mesmo é daquela brancura da neve.
Então, me gusta la Blancanieves, certo? Adjetivo, substantivo. Aí nós temos o especificativo. Esse especificativo é os que a gente mais utiliza. Eles são os mais comuns. Por quê? Porque a sua característica é especificar o substantivo. Dar uma noção de que objeto que eu estou falando, que pessoa que eu estou falando. É quando a gente conhece, ou quando a gente tem um objeto ou uma pessoa com o mesmo nome. E aí, ao invés de eu dizer só o nome daquele objeto, como é o caso aqui do meu exemplo, el coche rojo, eu vou dizer que carro que eu estou falando. Não é qualquer carro, é o carro vermelho. Eu estou falando dele, coche rojo, do carro vermelho. Eu não estou falando de qualquer carro, eu estou falando del coche rojo. Por exemplo, la maestra de espanhol poderia ser qualquer outro professor. Me gusta la maestra de espanhol. Eu gosto da professora de espanhol. Eu poderia estar dizendo ali, eu gosto da professora, mas qual professora? Então, eu vou especificar que professora que eu gosto. É la de espanhol? É la de matemáticas? É la de língua portuguesa? É la de ciências? É la de geografia? De biologia? E assim sucessivamente. Eu vou ali especificar exatamente que pessoa, que objeto específico que eu estou falando. Fazendo o quê? Com que ele fique diferente de outros com o mesmo nome. Então, eu não estou falando de qualquer professora. Eu estou falando, por exemplo, a mim me gusta de la professora de matemáticas. Eu gosto da professora de matemática. Eu não gosto, não é qualquer professora, é especificamente a professora de matemática. A mim me gusta de la professora Tainá. Então, eu já disse, a característica ali da professora é o nome dela. Sabia? Eu coloquei ali o meu substantivo com sentido de adjetivo. Eu dei uma especificação também para ele. Mas isso é coisas ali que acontecem em outro momento que a gente ainda vai ver. Mas o que é necessário você entender agora é que o adjetivo qualificativo especificativo é aquele que vai usar a sua característica para especificar o substantivo. Eu trouxe para vocês um quadro. Neste quadro, eu tenho vários adjetivos qualificativos. Como eu já falei anteriormente, o adjetivo qualificativo, ele é aquele que vem ali dar qualidade ao substantivo. E os adjetivos qualificativos e especificativos são os mais usados. E quais são as palavras mais usadas? Vamos lá. Nuevo, para novo. Vamos trocar de cor, professora? Vamos colocar ali um marcador de texto amarelo. Nuevo, para novo. Antiguo, antigo. É interessante que vocês sempre vão repitam sempre que possível as palavras para que você entenda a sua pronúncia. Porque, como eu já falei para vocês, a pronúncia é tão importante quanto a escrita. Nuevo, antigo. Divertido. Se escreve igualzinho, ó, divertido, mas a sua pronúncia é diferente. Divertido. Grande, grande. Também se escreve da mesma maneira, só que a pronúncia é diferente. Carro, caro. Guapo, para bonito. Fácil, fácil. Olha aí, outra palavrinha que é escrita da mesma forma, até o acento é no mesmo lugar, porém, a sua pronúncia é diferente. Silencioso, silencioso. Viejo, velho. Moderno, para moderno. Olha aí, outra palavrinha, de novo, que é escrita da mesma maneira, mas pronunciada diferente.
moderno. Olha a vibração do meu R. Para moderno. Aburrido. Uma pessoa aburrida é uma pessoa que está aborrecida. Pequeno. Olha a diferença do pequeno. O que vai diferenciar na escrita desta palavra é o uso do de la N, que é essa letrinha, que é o meu N com o tio em cima, mas que é uma letra N. Se você tiver dúvida das pronúncias e das letrinhas e de todo o alfabeto, é só você dar uma voltadinha lá nas aulas do 6º ano, na primeira aula ou na segunda aula, não tenho muita certeza, mas uma das duas está ensinando todo o alfabeto da língua espanhola. Acho que é a segunda aula. E aí você pode tirar todas as suas dúvidas. Barato, barato. Olha aí, novamente. Um detalhezinho na pronúncia. Barato, barato. Feo, feio. Difícil, difícil. De novo, igual ao fácil. O acento é no mesmo lugar, a escrita é igual, mas a pronúncia é diferente. Difícil, difícil. Ruidoso. O que é uma pessoa ruidosa? É uma pessoa barulhenta. Ruidoso, barulhento. Genial. Genial. Olha como a pronúncia muda. Genial, genial. Olha, eu pulei um, professora. Fantástico. 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 Olha a diferença de novo na pronúncia. Caliente, quente. Seco, seco. Cerrado, cerrado. Não é aquela localização ali geográfica, não é o cerrado. Cerrado é fechado. Gordo, gordo. Alegre, alegre. Largo, comprido. E essa palavrinha, ela é um falso cognato. O que é um falso cognato? É quando a palavra é escrita igualzinho da língua portuguesa e o seu significado é outro. Largo em português é uma coisa assim, larga, né? É uma coisa grande. É para os lados, né? Largo é para os lados. Mas em espanhol, largo significa comprido, que é uma coisa grande, assim, para frente. Então, el camino es largo, o caminho é largo, ou seja, o caminho é comprido, o caminho é longo. Limpio, para limpo. Horroroso, para horroroso. Olha só, essa pronúncia, como é diferente. É escrito igualzinho, horroroso. Só que a gente aprendeu que o R ele sempre vai ser vibrante, seja ele sozinho ou seja ele junto. Então, ao invés de ficar horroroso, vai ficar horroroso. Horroroso. Isso mesmo. Horrible, para horrível. Frio, para frio. Só que a diferença é que tem um acento, la tilde. Mojado, para molhado. Abierto, para aberto. Delgado, para magro. Triste, para triste. Corto, para curto. Sucio, para sujo. Certo? Esses foram os adjetivos qualificativos. E para encerrarmos, nós temos os adjetivos determinativos. Esses adjetivos determinativos, eles são aqueles que indicam ao substantivo, que indicam o substantivo da oração, que indicam quem é este substantivo. E, ao mesmo tempo, vão informar com precisão o seu significado. Nós encontramos esse tipo de adjetivo determinativo com
outro tipo de classificação, que serão aquelas classificações das nossas classes de palavras, que são artigos, demonstrativos, possessivos, numerales, indefinidos, interrogativos e exclamativos. Então, todas aquelas nossos artigos e nossas classes de palavras, eles vão ter também este sentido de adjetivo determinativo, porque eles vão ser utilizados no início da minha frase, na frente do meu substantivo, para informar quem ele é, para identificar quem é o meu substantivo, se ele é masculino, se ele é feminino, se ele é plural, se ele é singular, se ele é algo definido, se ele não é definido, se eu estou me referindo a algo que está demonstrando, que está enumerando o meu substantivo, certo? E a partir deste momento, ele vem ali antes do meu substantivo e depois dele sempre vai vir um outro adjetivo, que é o qualificativo, para dar essa qualificação. Então, ele vai determinar quem é o meu substantivo e depois ele vem qualificar. Então, ele determina e depois qualifica. Então, nós temos esses dois tipos de adjetivos, qualificativos e determinativos. Então, vamos ver aqui como é que a gente vai determinar, como é que a gente vai encontrar. Vamos aos artigos, adjetivo com função de artigo determinado. Ele vai fazer referência a algo que já foi definido ou determinado. É a mesma explicação do que é um artigo determinado, tá? É a função do artigo. Então, qual é a função dele? Determinar ou definir o meu substantivo. La senhora Garcia. A senhora. Então, já veio ali no início da minha frase dizer que está se tratando de um substantivo feminino singular. La senhora. E é qualquer senhora? Não, é a senhora Garcia. Então, vem aqui outro substantivo com função de adjetivo, porque ele está ali qualificando quem é essa senhora. Não é qualquer senhora, é a senhora Garcia. Como indeterminado, fazer referência a algo indefinido ou indeterminado. Le hicieron unas preguntas. Fizeram umas perguntas. Como demonstrativo, que vai indicar a proximidade ou distância com relação ao nome e aqui se faz referência. Então, próximo, nós utilizamos este. No caso de essa, para algo que está próximo do falante e longe próximo do ouvinte e longe do falante, e aquele ou aquele para indicar a distância entre os dois interlocutores, certo? Nós temos também numeral. Juana se comió 3 fresas. Mi primeira classe de inglês. Como indefinido, qualquer. Como interrogativo e exclamativo, quales e quanta. Ou também está ali, sempre para determinar quem é o meu substantivo da oração. Para finalizarmos, nós temos ali a locução adjetiva. O que é uma locução? A locução é quando nós utilizamos 2 ou mais palavras para ter uma significação apenas, um significado. Para, às vezes, florear, para, às vezes, não ter que repetir tudo que já foi falado anteriormente, ou, às vezes, mesmo para ficar a frase bem mais rica e mais detalhada. No caso da locução adjetiva, essas palavras vêm com o sentido de qualificação. Ele vai vir sempre qualificar, dar uma qualidade ao meu nome, que é o meu substantivo. Mi padre es fuerte como un toro. Então, quando eu falo que meu pai é forte como um touro, eu estou dizendo que ele é muito forte. Então, muito forte é a característica do meu pai. Nuestra casa es como un templo. Nossa casa é como um templo. E o que é o templo? É um lugar calmo, tranquilo, que as pessoas gostam de estar. Então, eu estou dando outra característica para a minha casa, só que através de locução adjetiva. Vocês têm aí a nossa referência bibliográfica e nós nos vemos na nossa próxima aula. Fiquem bem, beijos e hasta la próxima classe.